E aí, pessoal, estamos aqui então para a nossa quarta aula. Nessa aula, né, vamos fazer uma análise de um filme. Tá. Vamos ver a escolha do filme que eu fiz. Sim, eu escolhi o filme Olga. Bom, eu poderia ter escolhido um filme menos polêmico, principalmente para a época, né? Ele foi. Vamos ver algumas coisas sobre o filme antes. Vamos ver, antes da gente começar, né? Vamos ver o que é fonte. Gente, ó, fonte é qualquer itens material e imaterial que foram produzidos pela raça humana. Então, qualquer coisa, lembra da aula anterior? Então, das aulas anteriores? Qualquer coisa produzida pelo homem, pela raça humana, pelo ser humano, é um produto cultural e por isso pode ser usado como fonte histórica. Tá? Mas quais são os tipos de fonte, né? Vamos lá. Construções, tá? Então, um prédio que foi feito, depois demolido, aí eu precisar de outro tipo de fonte para construir. Mas, por exemplo, encontro um prédio em ruínas. Por exemplo, aqui nós temos a imagem de Machu Picchu. É uma fonte histórica, porque a partir de análises daquela construção é possível identificar alguns tipos de vida daquelas pessoas daquela época. Então, é uma fonte. Não deixe. Então, construções são fontes históricas. Outro, esculturas. Esculturas também são fontes, por quê? Porque a partir dela identifica como as pessoas se viam naquele período. Aqui nós temos o pensador, né? Só que se a gente for voltar mais tempo, por exemplo, na pré-história, você vai encontrar algumas imagens que não são necessariamente, apesar de ser humanas, dá para perceber que são humanas, não são necessariamente iguais. Então, a própria evolução da arte e da capacidade dos homens de produzirem, de se representarem cada vez melhor, ou a forma como eles se viam mesmo, né? Depende muito da criatividade de cada povo e da sua tecnologia para fazer essas obras. Então, a construção, como também nas esculturas. Outra fonte também é a fonte escrita. Tá, aqui nós temos um papiro, é um dos primeiros tipos de papéis, né, criados para a produção da escrita. Também é utilizados antigamente argilas, tabuletas de pedra, né, de madeira, tá, que são produtos assim que vão se deteriorando com o tempo e vão perdendo esse material, mas ainda é possível a partir da análise descobrirem. Mas as fontes escritas também, a partir principalmente do desenvolvimento da imprensa, né, por Gutenberg, no século XVI, ou século XVI, ela tornou-se uma fonte essencial, porque praticamente todos os grupos humanos passaram a utilizar essa fonte histórica. Tá. Outra fonte também seriam as pinturas. Tá. Como assim as pinturas são? Por exemplo, é a mesma coisa das esculturas e também das construções, da arquitetura. Elas mostram a visão que as pessoas tinham naquele momento. Ali eu tenho a Mona Lisa, né? Que é do Renascimento, onde você tenta exatamente trazer a imagem da mulher como ela é. Já nós temos ali o expressionismo, onde essa ideia de representação do que é realmente o real, ele perde essa forma. Então, essa evolução também da pintura é uma forma de você caracterizar a sociedade a partir daquele momento que ela foi produzida. Outro ponto, fotografias. Nós vimos lá na nossa aula sobre o que a fotografia é bem as primeiras tentativas de fotografar, de gravar algo numa imagem, num planisfério, é antiga, imagem real. E essas fotografias são fontes históricas essenciais, principalmente a partir do século XIX, onde elas se tornaram mais comuns. O vídeo. O vídeo, nós tanto podemos pegar os vídeos do primeiro início do cinema, lá no começo, como todo o cinema é colocado em vídeo, né? Então, nesse ponto, o cinema entra também como vídeo. Mas também nós podemos sair um pouquinho dessa produção feita para o público, né? Uma produção mais individual, aquela produção o vídeo que você grava no seu dia a dia. Aquele vídeo é uma apresentação do seu dia a dia, então uma apresentação reunindo-se vários desses vídeos, é possível conhecer a sociedade daquela época também. E nós podemos identificar que
a partir dos vídeos, a evolução da sociedade nas últimas décadas, né? Já não entra em questão de séculos, né? Como na questão da própria fotografia, já tem pelo menos uns dois, 3 séculos. A pintura é desde o início, as outras tudo são antigas, mas o vídeo, fotografia são mais recentes. Outra fonte também primordial é a fonte oral, tá? Principalmente, se a gente for reconhecer que a maior parte das fontes escritas que nós temos, elas são fruto da passagem oral, né, de uma pessoa para outra. Aí depois, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia mesmo, elas praticamente foram passando de cantadas, né, elas eram cantadas por gerações até que até que Homero as colocou em papel, as escreveu, as escreveu. E essas fontes faladas, a fonte oral, hoje em dia ela se tornou uma fonte essencial para os historiadores modernos, tá? Então, entendendo as principais fontes, podemos então passar para a análise do quê? Do filme Olga. Tá. E qual é vamos ver, para entendermos, primeiro ponto, para eu poder entender um filme que já foi gravado, eu preciso entender a sua ficha técnica. Então vamos lá, vamos identificar a direção, que foi de Jaime Monjardim. Então, se a gente analisar outros filmes do diretor, no caso, o Jaime Monjardim, antes de Olga, ele nunca tinha dirigido um filme antes. Ele era da área novelesca. Quem nunca lembra da novela Pantanal, né, lá da extinta Manchete? Foi Jaime Monjardim que foi o diretor dessa novela. Então, ele vai trazer essa sua visão novelesca também para o filme, nós vamos ver mais à frente. O roteiro é de Rita Buzar, que também foi a produtora do filme. Então, ela que decidiu, ela que escolheu o Jaime Monjardim, já que ela já tinha trabalhado com ele, e ela também decidiu o que estaria envolvido em tudo. Então, ela praticamente é a responsável por todo o filme. Questão de escrito, cara. A Rita, ela baseou o filme no livro Olga, de Fernando Moraes. Vamos ver isso mais à frente quando analisarmos o roteiro. O elenco principal é Camila Morgado, que foi a Olga, né, o Caco Ciocler, que foi o Prestes, e o José Dumont, que foi tipo um criado ali, o cara que protegia os dois. Então, esse é o elenco principal, mas o elenco a gente tem que se aprofundar muito mais, tem que ver toda a questão. Lá no elenco tinha também a Fernanda Montenegro, com a mãe do Prestes, tinha também o Osmar Prado, que era o próprio Getúlio Vargas. Então, temos que analisar todo amaranhado que foi escolhido para a gente entender melhor o filme. O gênero dele é um romance, drama histórico e biográfico. Tá? Romance porque nós vamos ver que ele foca basicamente na história entre a Olga e o Prestes. Esse é o foco principal do filme. Ele é um drama histórico porque se passa no período histórico. Lembra? Um filme que tenta reconstituir um período histórico. E é biográfico porque ele trata da biografia da personagem que dá um nome ao filme. O lançamento foi em 20 de agosto de 2004. Essa data também é muito importante, tá? Porque ela foi lançada em agosto de 2004 no Brasil. Internacionalmente ele foi lançado só em 2005. Só que eu não consegui dados internacionais. Procurei bastante, mas não há muita coisa sobre isso. As produtoras responsáveis foi a Nexo Cinema, que pertence a Rita Buzar, a Globo Filmes e a Lumière Pictures. Essas foram responsáveis pela produção do filme, e a distribuição ficou à conta da Europa Filmes. Lembra, o filme não ficou restrito ao Brasil, também foi lançado no exterior. E as críticas, nem aqui nem lá, foram muito boas. Vamos ver as críticas então? Tá. Primeiro vamos ver os números, depois eu vou ler algumas críticas para vocês. A Filmon, né, que é uma empresa, acho que pertence ao Google, que ela faz esse recolhimento. Lá o público deu 3,8 estrelas de 5. O Adoro Cinema, ele faz ele faz tanto do público como também do próprio Adoro Cinema, faz a crítica mais específica do filme. Então o público
que foi lá e votou na plataforma, deu 3,9. 0,1 ponto a mais, 0,1 estrela, né? A mais do que do filme. E só que a crítica do Adoro Cinema já deu 1,5. E aí vai só decaindo. Ó. O Google ele deu 4,2 de 5, né? No Google o filme já tá de bom para ótimo, né? Já no Cinema em Cena, o público deu 2. Porque eu imagino esse por ser algum público mais conhecedor do cinema, mais coisas mais chatinhos, ou vamos ver pra frente qual é o ponto. E o crítico do Adoro Cinema, que foi bem duro mesmo, ele foi bem, vamos dizer, preconceituoso em relação ao próprio filme mesmo, a história do filme, ele deu 1. Os Cine Players, no geral, ele deu 5,9 de 10, quase meio, né? E os editores deu 4,9 de 10. Então, eu lendo lá os editores, eles foram bem assim, uns muito bons, outros até zero, assim, sabe? Foi bem balanceado, bem 8,80 mesmo, entre até os próprios editores. Então, não foi um filme assim que já dá para perceber que não foi um filme assim que atraiu o público geral. Quem gosta do gênero, adorou. Quem não gosta do gênero, detestou. Ou mesmo o próprio conteúdo. Lembramos que o filme Olga, ele trata de um período, né, um período em que acreditava-se ainda que o comunismo poderia ser um sistema de governo promissor, ou um sistema de governo que realmente funcionasse, mas aí o próprio contexto mostrou que não foi bem assim. E o foco da crítica foi exatamente em cima disso, né? Vamos ver adiante. Tá, antes da crítica eu falei que eu ia ler para vocês, né? Então vamos ler aqui. Preparei e estou esquecendo. Tá, vamos ler algumas críticas aqui, ó. Primeiro vamos começar pelos usuários do Google, que deram 4,2. O J.O, né, 3 semanas atrás, ele deu 1 estrela. Olga Benário foi rebelde contra seu pai, por causa de uma ideologia comunista que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Ela foi seduzida pela ilusão de Karl Marx, que, até hoje, só fez vítimas em todos os países onde o comunismo chegou. O resultado do comunismo é o número assustador de 120 milhões de mortos. Luiz Prestes foi para a União Soviética se preparar para dar um golpe comunista no Brasil e nunca conseguiu ocupar o cargo de presidente. Olga Benário era militante comunista e estava do lado de homens que matavam pessoas, sem nenhuma pena de compaixão. Ela sabia muito bem o que estava fazendo. Só as pessoas ignorantes que não querem enxergar a verdade apoiam o comunismo e seus ditadores assassinos. Percebam aqui, que essa pessoa, ela não dá foco no filme, dá foco na sua própria ideologia. Isso é importante também para a gente entender a questão do filme. Vamos ver outra aqui, ainda do Google. Essa é de 11 meses atrás, 5 estrelas. Vários sentimentos contraditórios nos despertam, Olga. Essa pessoa deu 5 estrelas, tá? Olga, vários sentimentos contraditórios nos despertam, Olga. Entusiasmo, revolta, otimismo, tristeza. Um turbilhão de emoções. Acertamos, erramos, tentamos. Eram pessoas que sonhavam com o fim da desigualdade social. Haverá um dia o fim de um mundo tão injusto, tão desigual. São tantas expressões externadas dentro de corações vazios querendo nos mostrar que o que vemos é natural. Essa pessoa também está focada, não muito no filme, mas sim na sua própria ideologia também. Observem, nós não temos aqui ainda uma análise do público que analisou o filme, o conteúdo, aqui no Google. Analisou apenas o que? O seu contexto ideológico. Tá. O de um ano atrás, EJ.net deu 5 estrelas, simplesmente sensacional. Utiliza esse filme em minhas aulas de história para contextualizar o governo de Vargas e também o período da Segunda Guerra Mundial. Incrível. Tá. Vê que essa pessoa está super entusiasmada, né?
ela usa o filme, ou seja, ela olha para o filme no seu contexto histórico, ela não fica presa nas questões ideológicas, né, de um lado nem do outro. O filme é um filme histórico que eu posso usá-lo nas minhas aulas de história, ponto. O DI, né, DL, essa análise é dos usuários aqui, não, desculpa, eu só vou colocar uma aqui do NPS de uma semana atrás, 1 estrela. Não gosto de comunista alemã safada. Agressão. Simplesmente agrediu a pessoa a qual emprestou, né, a sua história para o filme. Ele agrediu aquela pessoa. Então ele não está interessado no filme. E simplesmente ele não gosta da pessoa, então ele foi lá e agrediu. Né? Agora vamos para os usuários do Adoro Cinema. O DL, esse é de 30 de dezembro de 2013 e deu 5 estrelas. Um grande filme, ótima fotografia e atuações impecáveis. Olga consegue igualar as grandes produções norte-americanas e deixou de lado o besteirol de fácil riso que o Brasil gosta de produzir. Recomendo. Tá, lá em 2013, lembrando que nesse período, né, os principais filmes do Brasil eram filmes de comédia, que a Globo Filmes produzia em busca de atrair pessoas que vão lá no cinema para se divertir. Então, houve uma mudança nesse contexto. Então, esse período é bem conturbado no início do século, vamos colocar assim, né? Outro usuário também do Adoro Cinemas, ele é EA, foi de 2 de outubro de 2013 também, deu 4 estrelas, aí diminuiu 1 estrela. Li o livro do Fernando Moraes e percebi que o diretor Jaime Monjardim procurou se manter fiel à obra. Camila Morgado e Caco Ciocler formaram uma bela parceria. Nesta trama que lembra uma página negra da história do Brasil e do governo de Getúlio Vargas, Fernanda Montenegro, Jandira Martini, Guilherme Weber, Werner Schumerman, Eliane Jardine valorizam qualquer filme. As cenas no campo de concentração são chocantes, mas o contexto da época poderia ter sido mais bem explorado. Observe que esses nomes falados aqui são dos atores que estiveram no filme, né? O restante do elenco. Podem ver que são tudo pessoas consagradas nas novelas da Globo. Então, talvez tenha sido isso que tenha pegado na questão dos críticos. Então, é um filme, vamos estudar mais pra frente, a questão bem focado como se fosse uma novela mesmo, feito por artistas consagrados na televisão. Talvez se a produtora e o diretor tivessem escolhido artistas fora desse ramo novelesco, né, fora da Globo, né, no caso, talvez tivesse conseguido um pouquinho acima da crítica, né, conseguindo um pouquinho mais da crítica. Agora aqui, essa pessoa aqui, ela deu 0,5 estrela. Observa, como ficção é ótimo. Tá. Mas é ideologicamente distorcido da realidade. É a mesma coisa que tentar vangloriar o Bin Laden. Olga era uma terrorista, especialista em bombas, filiada ao Partido Comunista do Brasil, que entrou clandestinamente no Brasil e tinha o objetivo de uma revolução stalinista no país. Era ainda amante de Luiz Carlos Prestes, dirigente do PCB. A polícia de Getúlio Vargas prestou relevante serviço à nação em capturá-la e o STF, órgão máximo do judiciário, por unanimidade, resolveu que essa deveria ser expulsa para o seu país de origem, como manda a Constituição. Entre um dos ministros estava Celso Bandeira de Mello, criou o Código Civil. O que Hitler fez com ela é culpa dele e não de Getúlio. A esquerda tenta vangloriar uma mulher que foi criminosa, pena que os jovens, criminosa, pregava o ódio e não tinha pudor de matar para chegar ao poder. Uma pena que os jovens que assistem sejam influenciados por esse filme por ignorância, feitos por pessoas filiadas a uma ideologia falida e reprovada pela humanidade. Aqui também nós temos o quê?
A pessoa ela pegou ela saiu um pouco do contexto do filme, mas ela focou novamente na sua própria ideologia. Por quê? Lembra que a gente viu nas aulas